Olá, aqui é o André e nós vamos falar sobre mais um conceito estratégico que o Porter desenvolveu. Nós vamos estar falando sobre diferenciação e liderança no custo total. O que é isso? Porter, ele fala que uma empresa ela tem duas formas de atuar no mercado. Que duas formas são essas? Para ele, a empresa ela poderia atuar se diferenciando ou com liderança no custo total. O que é diferenciação? O que é diferenciação? Diferenciação é quando a empresa ela produz, um produto ou um serviço que é diferenciado no mercado. O que é um produto diferenciado? O produto diferenciado é aquele produto que tem maior agregação de valor. Vamos dar um exemplo. Você tem lá o chocolate. Você tem o chocolate. Tem a Lacta que vende chocolate. Ela vende a caixa, digamos, R$7, R$8 a caixa de bombom da Lacta. E você também tem uma outra empresa que é a Cacau Show ou a Copenhague. A Cacau Show ou a Copenhague, ela atua nesse mercado aqui de diferenciação. Ela vende chocolate igual a Lacta, mas só que o produto que ela vende é um produto diferenciado. Diferenciado, quer dizer, tem uma agregação de valor muito maior. A mesma quantidade em quilograma que você for comprar, digamos, se você for comprar uma caixa de chocolate de, digamos, 400 gramas lá da Lacta, ele sai R$8. Mas quanto você vai pagar pelos mesmos 400 gramas de chocolate na Copenhague e na Cacau Show? Vai ser um valor muito maior, tá? Talvez 10, 20 vezes, 30 vezes maior. Por que isso? Porque eles trabalham na questão da diferenciação. Diferenciação em forma do canal de distribuição, a forma de venda, na embalagem, no atendimento. Então, são uma série de coisas, uma série de valores que eles agregam ao produto, que vai fazer você pagar muito mais pelo chocolate da Copenhague do que pelo da Lacta. Então, até o Porter ele recomenda que as empresas deveriam procurar trabalhar aqui na diferenciação, mas nem sempre é possível, tá? Porque a maioria das empresas elas trabalham com um commodity. O que é o commodity? É quando você compete no mercado por preço, tá? Se você compete, a maioria das empresas compete no mercado por preço. Então, quando você vai vender um produto, ele vai estar lá. Se seu produto tiver, o cliente já tem uma referência de quanto ele quer pagar pelo seu produto. E com essa referência, se o seu preço estiver muito acima, ele não vai comprar de você, ele vai comprar do seu concorrente. Tá? A maioria dos produtos eles acabam competindo na parte de liderança no custo total. Mas quando você consegue atuar nessa parte aqui de diferenciação, ela vai te trazer vantagens, porque você vai conseguir cobrar muito mais pelo seu produto. Tudo bem? Então o Porter ele nos faz pensar essa questão aqui. Quando a gente fala de diferenciação, nós podemos estar, o que ele queria dizer não é só a questão às vezes do produto, o meu produto ser um produto diferenciado, até porque para você ter um produto diferenciado, às vezes é muito caro você diferenciar, porque quando nós estamos falando de diferenciação de produto, você tem uma cadeia de valor para você atuar. Não é só a sua empresa, mas você precisa atuar na diferenciação com respeito ao seu fornecedor, toda a distribuição, canal de venda. Então existe uma cadeia muito grande que você precisa atuar nela, e não é tão simples assim.
quando nós estamos falando do produto. Mas tem uma outra questão, que é, às vezes você pode, talvez a sua empresa, ela pode não ter um produto diferenciado, mas ela tem um serviço diferenciado. Então a diferenciação aqui, ela pode vir tanto da parte do produto como da parte do serviço. É interessante nós observarmos isso, tá? Então, quanto mais valor você conseguir ofertar para o seu cliente, isso quer dizer que você vai estar se diferenciando dos demais concorrentes e, consequentemente, você vai conseguir cobrar muito mais por isso. O que é liderança em custo? Liderança em custo é o seguinte: as empresas, geralmente a empresa ela pensa que a redução de custo ela tem que ser feita de forma aleatória. Ela vai lá, vamos cortar custo aqui, vamos cortar custo ali, vamos te demitir. O Porter, ele não, quando ele fala de liderança em custo aqui, ele está se referindo a outra questão. Na verdade, o que ele chama de liderança em custo é a empresa conseguir produzir com a máxima eficiência. O que é produzir com a máxima eficiência? A empresa, quando ela sabe que ela compete no mercado dela, eu vou competir no mercado, o mercado é um mercado de commodities. Esse meu mercado, ele é muito afetado pelo preço. Então, aquele que consegue entregar o produto a um preço mais baixo, ele vai vender mais. Quando ele tem essa consciência, ele passa a desenvolver estratégias que lhe permitam ter custos mais baixos, mas não com a redução de pessoas, né? Se for preciso reduzir pessoas, a empresa vai reduzir, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que a empresa ela consiga trabalhar com custos baixos por meio de uma maior eficiência. O que é eficiência aqui? Ela conseguir produzir sem ter refúgio, sem ter retrabalho, ela capacitar o funcionário para que ele consiga fazer muito mais rápido, você consiga ter um melhor aproveitamento da mão de obra, você não vai perder tempo procurando o produto, porque o produto está na localização correta, você não vai ter divergência de estoque. Então, a liderança em custo é você conseguir produzir de forma rápida, de forma correta, para que o seu custo venha a ser baixo. Então, a liderança em custo que ele fala aqui é você conseguir produzir com a máxima eficiência, sem desperdiçar recursos. Que recursos são esses? Dinheiro, tempo de máquina, tempo de funcionário, material. Você não pode desperdiçar esses recursos, você tem que aproveitá-los ao máximo. Isso é liderança em custo. Aqui, nessa primeira parte que você está vendo, ele fala no âmbito de toda a indústria. Então, ele define aqui que a indústria, de uma forma geral, digamos, a indústria de carros, a indústria de chocolate, a indústria de fralda, a indústria de bebida, ela pode atuar se diferenciando ou no segmento de diferenciação, ela pode optar pela estratégia de se diferenciar ou aqui atuar na liderança no custo total. Mas ele também ele quebra isso e ele fala assim: mas você também pode ter empresas em segmentos muito particulares, muito específicos, que aí ele chama de enfoque. Digamos que eu tenha uma empresa que ela atua num segmento muito específico. Digamos que aqui em cima é uma loja de roupas, tipo Magazine, uma loja de roupas semelhante a Riachuelo. Aqui já nessa parte, então a Riachuelo, a C&A, ela poderia atuar na diferenciação ou na liderança em custo.
quando ele separa aqui, ele quer dizer o seguinte: dentro dessa indústria de serviço aqui da Riachuelo, de roupas, né, eu posso ter uma empresa que vende roupas mais para um segmento particular. Digamos que essa empresa é a empresa AM, que vende roupas para surfista. Então, aqui a Riachuelo, ela vende roupas para todo mundo, né? Todo mundo. Aqui já a empresa AM, ela vende roupas somente para surfistas. Então, dentro de um segmento muito particular, dentro de um pequeno segmento, eu também poderia ter esse mesmo pensamento, de definir essa mesma estratégia, que nesse segmento de surfista eu poderia ter um segmento de diferenciação. Que segmento de diferenciação é esse? Eu trabalho com roupas de marca, grifes famosas, então eu vou me diferenciar aqui, um público mais seleto. Aqui, liderança em custo, eu já buscaria, eu não pegaria um surfista, assim, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, mas eu pegaria aqui as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, e eu trabalharia com roupas com preços mais acessíveis a ela, tá? Não sei, que quando a gente fala de diferenciação, no caso aqui para o surfista, então essa loja que vende roupas diferenciadas, a loja também precisaria ser diferenciada, o local onde ele está deveria ser diferenciado, porque ele vai trabalhar com um público que tem um poder aquisitivo maior. Então ele vai ter que, na estratégia dele, vai ter que estar visualizando isso. Tudo bem? Então esse conceito do Porter sobre diferenciação e liderança em custo é muito importante, porque a empresa ela precisa determinar o que é que ela quer fazer, porque ela não consegue trabalhar em diferenciação e liderança em custo ao mesmo tempo. São conceitos diferentes. Para eu me diferenciar, eu vou ter que investir em flexibilidade, eu vou ter que ter equipes focadas em projetos mais específicos para cada segmento. Então o custo, eu vou ter que trabalhar muito a questão da agregação de valor. Então aqui não, já na liderança em custo, eu vou ter que trabalhar a parte de padronização de processos, capacitação de pessoas, eu vou ter que trabalhar na otimização, né, e automação dos processos, para que eu consiga fazer as coisas muito mais rápido, sem erro. Então são formas diferentes de gerenciar, são estratégias diferentes. Então, quando a empresa ela consegue compreender isso, ela entende de que forma ela quer atuar no mercado, ela consegue criar uma estrutura, e consegue preparar essa estrutura para ofertar para o cliente um melhor produto ou serviço. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Esse conceito ele é muito importante, é muito bacana. Espero que tenha agregado valor para você. Muito obrigado.